não perdeu, o Somadi ganhou, porque cumpriu com o seu projeto de destruição da Renamo. O que nós não vamos permitir é que a Renamo não vamos permitir que o Sufo Mamadou seja o segundo, porque o povo já disse, 0 voto. A derrota do partido Renamo ao nível do país é fruto da incompetência de alguns quadros, frisou a fonte. A Renamo tem membro de Jacama, o Sufo não tem membro. O Sufo tem um grupinho dos Mantegas, Mazangas, companhia, menos Mazanga, este é o Muxanga, Mantegas, Mazuanas, que estão interessados no parlamento. Meus amigos, diante do povo, digo, bem feito. Não vão governar conosco, vão dançar na oposição. Até um dia que nós, os renamistas, resgatamos a nossa Renamo. No que tange aos resultados das eleições, o povo é chamado a tomar a dianteira para que se faça sentir a sua vontade. Com a Frelimo, eu dizia, com a Frelimo com voto não sai. E desta vez, a Frelimo vai sair, custe o que custar. Muitos morrerão, mas não atingirá 2, 7 milhões de moçambicanos. O povo moçambicano tem que alavancar a voz da Zagaia. O povo não puder, não puder. É a vez de sangue. Não pode comemorar a sua passagem de classe. Se eles já têm todas as provas, que eles não precisam ir ver a pauta desse aluno. Ok. Não é assim? Exato. Agora, quando ele diz que, claro, nós estamos de acordo, precisamos de greve, vingança, essas coisas, não. Mas vamos dar o que do Pedro? Nós víamos as marchas, os jovens estão a se identificar com um certo candidato. Será que mesmo nesse país aqui, onde ele vive, no bairro dele, ele não consegue ver essa presença de que há um candidato que manipulou só melhor? Está a ser dado o que não é dele. Onde ele vive, no bairro onde ele vive, aí não sei. Ok. Exato. Ok? Enquanto organizam aí as vossas chamadas, vamos para consórcio mais integridade. Carreguem essa matéria. Ainda vamos falar com os nossos servidores. Vamos ouvir o que é que Mais Integridade disse aqui sobre este assunto. Vamos ouvir o que é que a sociedade civil diz sobre o assunto eleições, sobre o assunto resultados, sobre o assunto dados divulgados pela CNE, aliás, pelos órgãos, pela Comissão Provincial de Eleições, assim como pela Comissão Distrital de Eleições. Carrega aí a matéria. Fazer a contagem paralela em 2 províncias, Nampula e Zambésia, usando uma amostra de 29.900 para Nampula e 28.500 votantes para Zambésia. Os resultados da Zambésia ainda estão a ser analisados mais detalhadamente, mas os dados de Nampula mostram níveis suficientemente altos de irregularidades que tornam impossível determinar qual foi o resultado real daquela eleição. O que nós estamos a tentar dizer, meus senhores, é que houve bastante fraude nas eleições deste ano. Eu, Edson Cortês, estive em Nampula, andei em Morropula, Mogovolas, Namitil, no dia das eleições, e na hora de contagem dos votos, estive entre a Escola dos Limoeiros, no pavilhão de desportos e mais uma outra escola que agora me falha a memória. Vi e tenho vídeos de contagem dos votos. Depois da contagem dos votos, onde o candidato do Podemos, o Sr. Venâncio Mondlane, ganhava em várias das urnas, várias mesas, com uma vantagem considerável. Simplesmente às 23 ou 22 e pouco, os delegados do partido Frelimo desapareciam. Os editais e atas não eram assinadas, jornalistas estavam presentes, observadores internacionais estavam comigo. Ficamos até as 2, 3 horas da manhã
não saíam os resultados. A verdade é que eu fui dormir às 4, porque já tinha conduzido mais de 200 ou 300 tal quilômetros nesse dia. Às 7h30 fomos à procura dos editais, 8h30, e os editais diziam outra coisa. Meus senhores, temos magia em Moçambique. É uma benção. É uma benção. Não tenho outra coisa para vos dizer. Temos magia em Moçambique. Porque aquilo que a gente viu a ser contado e aquilo que os editais diziam no dia seguinte eram coisas totalmente diferentes. Perante esse cenário, é muito difícil o consórcio vir aqui à frente e dizer que nós fizemos contagem baseado nos editais, porque os editais, a maior parte, têm resultados martelados, para não dizer outra coisa. Mais uma vez, como país, realizamos umas eleições que são fraudulentas, umas eleições que não refletem, pelo menos naquilo que nós tivemos a observar, os resultados não refletem aquilo que foi a vontade dos eleitores. Observamos no terreno a existência de vários observadores nacionais. O Conselho Nacional de Juventude, que pouco ou nada faz para a juventude deste país, esteve em massa. Ninguém me contou. Eu vi em Nampula vários observadores com coletes do Conselho Nacional de Juventude. Na mesa onde eu votei, eu estava com colegas e eu votei. Estava com colegas, só podíamos votar 2 colegas por causa do voto especial. Tínhamos que passar para uma outra mesa, outra sala, porque não podíamos ter mais do que 2 votos especiais por cada uma das salas. Mas nós, nos nossos dados, temos mesas onde há mais de 50 votos especiais. Isso indica que havia observadores, havia grupo de observadores privilegiados e que podiam votar mais do que uma vez nas mesas que lhes apetecesse, votando de forma descarada, o que indica que houve enchimento de urnas. Vimos e observamos isso. Ninguém está nos a contar, É incrível que, perante todos esses ilícitos eleitorais, a nossa Procuradoria-Geral da República esteja preocupada com um candidato que está reclamado de ter sido roubado, em vez de estar atrás dos ilícitos eleitorais. Isso parece alguém que está a reclamar de estar a ser assaltado em casa e ele, a sua família e os seus filhos vão tentar bater os ladrões e a polícia diz que se você bater os ladrões vamos considerar isto um crime. Então apelo à Procuradoria para olhar para os vários ilícitos eleitorais que não são mais de integridade, como as redes sociais apresentaram, mas parece-nos que ela nada faz e está preocupada com um candidato em vez dos ilícitos eleitorais, que, indo atrás desses ilícitos, pode ser que sirva de lição para as próximas eleições. Mais de 58% das mesas da amostra que nós tivemos tiveram mais de 12 votos especiais e 30% das mesas tiveram mais de 15 votos especiais, o que mostra que havia, ou há, como eu mencionei, eleitores especiais que votaram estes observadores nacionais, porque não foram os observadores estrangeiros, os observadores nacionais, estes andaram a encher urnas. De uma análise preliminar dos resultados de apuramentos intermédios distritais e provinciais, queremos salientar 3 pontos. As excessivas altas taxas de participação na eleição presidencial em certos distritos, correlacionadas com muitas altas taxas de voto para o candidato da Frelimo.
as discrepâncias significativas entre o número de votos legislativos e presidenciais em certas províncias e a taxa de participação nacional. Isto quer dizer que em certas urnas havia mais gente que só ia votar para as eleições presidenciais e parece que esquecia que havia um boletim de voto para as eleições legislativas. Isso mostra enchimento de urnas. Não é possível que aquele senhor que me entrega os boletins só me entregue boletins de voto para as eleições presidenciais e não me entregue das legislativas e da Assembleia Provincial. Mas em Moçambique isso é possível. E isso vimos na província de Inhambane, nos distritos de Inhambane, Funhalouro, Govuro, na província de Gaza, Chiqualaquala, Xigubo e Massingir, na província de Maputo, em Matutuine e Moamba. Notamos também discrepâncias significativas e inexplicáveis entre o número de votantes para as eleições presidencial e o número de votantes para as legislativas. Na Zambésia, a eleição legislativa teve mais 55 mil votantes do que a eleição presidencial. Isto representa 6% dos votantes para a Assembleia da República. Em Inhambane, a eleição legislativa teve mais 56 mil votantes do que a eleição presidencial. Isto representa 13% dos votantes para... E na província de Maputo, a eleição presidencial teve mais de 31.200 votantes do que a eleição legislativa. Nós gostaríamos de fazer uma nota sobre a observação internacional. Diferentemente das outras eleições, nesta eleição nós vimos a observação eleitoral presente no terreno, não só presente na abertura das urnas, no processo de abertura das urnas, mas também no processo de contagem, e muitos deles estiveram até as 2, 3 horas da manhã, à espera que as atas e os editais fossem assinados e, como seres humanos que eram, em algum momento tinham que reconhecer e render-se ao cansaço e tiveram que abandonar os postos de votação porque os editais não saíam, como eu bem mencionei aqui. Isso significa que tivemos uma observação muito melhor do que nas eleições passadas, observação internacional, muito mais organizada e que também, apesar dos constrangimentos diplomáticos, foi capaz de afirmar que não tivemos umas eleições que possam se considerar livres, transparentes e que até podem ser consideradas condicionadas. A verdade, meus senhores, é que nós realizamos as 7ª eleições gerais e parece os dados e a forma como a fraude foi feita vão dar mais uma vez uma vitória ao Partido Frelimo e ao seu candidato, e parece que nós estamos a normalizar em Moçambique a ideia de pessoas, indivíduos, grupos que nas urnas não foram escolhidos pelos eleitores tomarem posse e dirigirem os destinos da nossa nação e dos nossos municípios, porque não podemos esquecer que no ano passado nós assistimos ao mesmo cenário. E neste momento, estas são, como eu dizia, são as 7ª eleições, mas nós temos um histórico de eleições fraudulentas. Já vimos isso com o presidente Chissano, vimos isso com o presidente Gebuza, vimos isso com o presidente Nyusi e agora continuamos a assistir. Mas o país tem uma nova geração de políticos. E essa nova geração de políticos, enquanto o presidente Chissano, presidente Gebuza, nós ainda podíamos dizer e ter algum temor referencial por serem os libertadores desta pátria,
da luta contra o colonialismo português, a nova geração de políticos, nós não temos que ter nenhuma dívida de gratidão, porque é uma geração, pelo menos uma parte considerável, até são da nossa idade, da minha idade. Então, ou o jogo de facto torna-se limpo para todos, porque não temos que ter nenhum temor reverencial para essa nova geração de políticos, ou são competentes ou não, ou temos um jogo limpo, eleições livres e justas, ou então é melhor deixarmos de gastar dinheiro, investir nestes processos, fazer as pessoas perderem tempo, perderem recursos, para depois assistirmos à festa da fraude. Eu ainda ontem estava a ver um canal televisivo, o telejornal, e vi a Frelimo na província da Zambésia a celebrar a vitória. Eu não sei se o Partido Frelimo está a celebrar uma vitória genuína, aquela celebração é pela genuína, pelo facto de terem conseguido fazer com que as pessoas, os eleitores, votassem neles, ou é mais uma vez uma celebração pelo facto de os seus mecanismos de fraude mostrarem-se cada vez mais eficientes, eficazes e conduzirem este partido a vitórias retumbantes, porque não faz sentido nenhum o pior governo de Moçambique desde a sua independência, com a pior performance governativa, onde classes de profissionais, ainda ontem vi que os professores daqui a pouco vão entrar em greve, classes profissionais como professores, médicos, enfermeiros, empresários, todo mundo a reclamar, e este partido consiga ter os resultados que está a apresentar no apuramento preliminar. Por isso, mais uma vez, estas foram umas eleições que não tiveram nada de transparentes, não foram justas e que vão premiar aqueles que sabem fazer esquemas. Muito obrigado. Estamos a dar das questões. Minhas senhoras, meus senhores, aí está o discurso da mais integridade sobre a atual situação. Mais integridade desse consórcio que importa aqui dizer, apartidário, partindo do princípio que é partidário, a trazer este dado. Minhas senhoras, meus senhores, dê-me aí tracheia do nosso SOS Denúncia, faz favor. A todos aqueles que em algum momento queiram partilhar connosco o que está a acontecer no nosso belo país, os que querem em algum momento reportar, nos informar sobre os problemas que apoquentam o povo moçambicano, podem entrar em contato conosco através do número que aparece aí na tela, 8254 81 378. Importa que referir que acabamos de ver este discurso de consórcio mais integridade, expondo aquela que é a sua visão. Quanto a nós, minhas senhoras, meus senhores, na linha Nuno, minhas senhoras, meus senhores, por hoje podemos dizer que é tudo. Nos despedimos com a promessa de voltar amanhã, se Deus quiser, acima de tudo, para mais uma carga informativa para mais uma sessão informativa, assim que é nesta casa. Entretanto, meus caros, acompanhem o próximo apontamento de reportagem e até amanhã, quando forem 8 horas, para mais uma saga informativa. Nuno, eu peço que possa carregar a próxima matéria, de modo em que o povo possa, os nossos seguidores possam acompanhar, e até amanhã conto com cada um de vocês. Quando forem pontualmente 8 horas, estaremos aqui para vos informar. Fazer a contagem paralela em duas províncias, Nampula e Zambésia, usando uma amostra de 29.900 para Nampula e 28.500 votantes. A população de Golo, no distrito de Omuini,
expressa sua indignação em relação ao governo provincial de Inhambane, liderado pelo governador da província. Em julho deste ano, o governador prometeu aos moradores que os trabalhos de eletrificação da localidade começariam em agosto. No entanto, até o momento, nenhuma ação foi tomada. Estamos aqui por uma promessa falsa. Isto é... Vitano Cingano, líder da Revolução Democrática, convocou uma conferência de imprensa para debruçar vários aspectos ligados à atual situação que se vive em Moçambique. Olhando para os resultados das últimas eleições realizadas no dia 9 de outubro, Cingano afirma que o principal objetivo do líder da Renamo era de acabar com aquela formação política. O